Vamos então para esse nosso segundo momento agora. Agora é hora de podermos ouvir a palavra de Deus. Tendo em mente aí essas músicas que nós acabamos de cantar, como essa última, desse amor de Cristo derramado, mostrado lá na cruz, por meio da sua morte em nosso lugar. A última estrofe diz: os meus feitos aqui não me podem compensar, não são obras que podem salvar. A gente sabe que somente a morte de Cristo é que é suficiente para salvar aqueles que são parte da igreja de Jesus Cristo. Obrigado. Então vamos orar primeiramente. Ó nosso Altíssimo Deus, nosso Pai Todo-Poderoso e Eterno, como é bom, ó Deus, podermos nos alegrar à medida que cantamos esses louvores ao Senhor, à medida que proclamamos ao Senhor e para nós mesmos aqui o Teu amor, os Teus feitos, as Tuas qualidades, à medida que nos lembramos do quanto nós não merecemos nada de bom da Tua parte, o quanto estávamos condenados, mas que o Senhor, por causa do Teu grande amor, o Senhor enviou o Teu Filho e Ele, por meio da Sua morte, nos resgatou da nossa perdição eterna, da condenação dos nossos pecados, nos transportou para o Teu reino, o reino de luz, nos transformou em novas criaturas. O Senhor nos colocou nesse povo chamado a Igreja de Cristo, e tem trabalhado em nossas vidas dia a dia, tem nos cercado com muitas bênçãos e promessas. Cada uma delas serão todas cumpridas, para que no final o Senhor seja glorificado, exaltado, e o Teu povo possa experimentar o quanto o Senhor é bom. Pedimos ao Pai que o Senhor também nos ajude agora para que o nosso coração consiga ficar completamente concentrado, fincado em Tua Palavra, que nós possamos compreender um pouco mais quem somos como Igreja de Cristo. Assim eu te oro, em nome dEle. Amém. Já à noite eu gostaria de falar da nossa identidade como igreja local. Eu quero responder esta pergunta, que é o tema da nossa mensagem hoje: por que somos a Igreja Bíblica de Jijoca? Por que somos a Igreja Bíblica de Jijoca? E nós vamos aqui formular uma resposta em 3 partes. Essas 3 partes juntas, como peças de um quebra-cabeça, nos dão uma resposta completa para essa pergunta. E além disso, também nos ajuda a entender quem somos como igreja. Esse nome, Igreja Bíblica, é mais do que a placa da nossa igreja. Há conceitos importantes atrelados a este nome que nos ajudam a entender melhor a nossa identidade e que nos ajudam a entender a importância de estarmos aqui nesse local. Essa mensagem, então, de hoje é para falarmos sobre nós, a IBJJ. E aí eu faço um convite para nós, irmãos, e também para aqueles que nos visitam, para conhecermos melhor a Igreja Bíblica de Jijoca. Por quê somos chamados a Igreja Bíblica de Jijoca? A primeira parte da resposta a essa pergunta é: somos uma igreja. Somos uma igreja. E claro que ao dizermos isso, também estamos interessados em entender o que é a igreja. O que significa dizer que somos uma igreja? Essa palavra igreja foi usada por Jesus para se referir ao seu grupo de seguidores, que seria construído ao longo da história. Ele usou essa palavra 2 vezes em Mateus 18, ao longo do seu ministério. Ele usou essa palavra 2 vezes, uma primeira vez em Mateus 16, abra lá, Mateus 16, versículo 18. Lembrando que aqui nos dias de Cristo, durante o seu ministério, ainda não existia a igreja propriamente dita. A igreja passou a existir mais tarde, mas antes disso, Jesus já tinha planos para a igreja
E ele faz aqui em Mateus 16 e 18 uma promessa acerca da igreja. Também eu te digo, Mateus 16 e 18, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A outra vez que Jesus usou essa palavra igreja para se referir ao seu grupo de seguidores que ainda seria construído ao longo da história, foi no capítulo 18, no versículo 17, no contexto em que ele está ensinando como se deve tratar o pecado no meio do seu povo. No versículo 15, Mateus 18 e 15, ele diz que se um irmão pecar, ele deve ser arguido em particular, e aí se ele não atender esse primeiro contato, deve ser levado mais 2 pessoas, se também, ou até mais 2 ou 3 pessoas, para dar testemunho disso, e caso ele se recuse a ouvir também a repreensão destes, versículo 17 diz, e se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar, ouvir também a igreja. Então são esses os 2 momentos que no ministério de Cristo ele usou essa palavra igreja para se referir ao seu grupo de seguidores, um grupo que ainda iria ser construído depois dos seus dias. Nesses 2 textos aí, a palavra que é traduzida por igreja, você já deve ter ouvido outras vezes, a palavra do grego eclesia, e na cultura grega essa palavra era usada em referência a assembleias de cidadãos de uma determinada localidade, especialmente para isso. E essa palavra era usada já também na versão grega do Antigo Testamento, nos dias de Cristo. Existia uma versão grega do Antigo Testamento chamada Septuaginta, e ali também existia essa palavra eclesia, que ela traduzia a palavra que no Antigo Testamento indicava congregação. Então essa palavra igreja, da maneira que Jesus usa aqui, refere-se à congregação ou à comunidade do povo de Deus. A igreja, então, seria os cidadãos da comunidade de Deus. No caso aqui, Jesus está falando de uma futura comunidade de discípulos. Jesus teria uma congregação de discípulos, uma assembleia de seguidores. Essa aí seria a ideia. E essa comunidade de discípulos que Jesus teria, ela não estaria localizada de forma presa apenas em um determinado momento da história. A sua igreja não seria um grupo de pessoas que iria existir momentaneamente, só enquanto ele estivesse aqui na terra, ou alguns anos depois. A sua igreja não deixaria de existir à medida que os seus seguidores fossem morrendo, e aí, aos poucos, essa igreja iria se acabando também. Pelo contrário, o primeiro texto que nós lemos aqui, Jesus garante que edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A morte não iria pôr um fim à igreja de Jesus Cristo, a essa comunidade de discípulos de Jesus Cristo. Além disso, a igreja não estaria localizada em um espaço geográfico específico, como existindo só numa cidade ou só num determinado país. Aqui com Jesus Cristo, estavam os seus discípulos, e a gente pode considerá-los como o embrião da igreja. Os seus primeiros discípulos, os apóstolos, seriam o embrião da igreja. A partir deles, a igreja de fato iria surgir, iria se multiplicar. E aí, mais tarde, Jesus vai dar para esses discípulos a responsabilidade de fazer novos discípulos. Esses 12, e depois seriam só 11, eles iriam receber de Jesus essa incumbência de fazer outros discípulos, e esses discípulos que eles fizessem deveriam ser capacitados também para fazerem mais novos discípulos. Lá em Mateus 28, Jesus disse a eles: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Então esses primeiros discípulos, eles foram capacitados por Jesus Cristo para começar essa jornada de levar o evangelho até os confins da terra. E aí o objetivo é que aqueles que confessassem fé em Cristo
não ficasse só nisso, em dizer eu creio em Cristo, mas que eles aprendessem também a obedecer todas as coisas que Jesus tinha ensinado. Porque esse era o objetivo de fazer discípulos, que essas pessoas obedecessem aquilo que Jesus Cristo tinha ensinado. E aí foi assim com esses discípulos atendendo a essa comissão de Jesus Cristo, foi assim que a comunidade de Jesus Cristo, a igreja, cresceu no tempo, os anos se passaram e a igreja continuou crescendo, cresceu no espaço, a igreja não ficou presa só em Jerusalém, ou só na Judéia, ou só na Samaria, ela se espalhou pelos confins da terra. E a igreja hoje continua muito viva. Depois de 2000 anos de vida, ela continua bem viva. Mesmo sendo perseguida desde a sua origem, a igreja continua bem viva. E nós aqui, a Igreja Bíblica de Jijoca, fazemos parte dessa comunidade, fazemos parte da Igreja de Jesus Cristo. Agora uma pergunta muito importante é: como cada um de nós, seja como você e eu, passou a fazer parte desse povo de Jesus Cristo? Qual é o crachá que comprova que, de fato, eu ou você pertence a esse povo de Jesus Cristo, a igreja? Afinal, quais passos foram dados para termos ingressado na igreja e podermos dizer com segurança: eu faço parte do povo de Cristo? Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 13. 1 Coríntios 12, versículo 13, diz assim: pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. E corpo aqui está se referindo à igreja. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Esse versículo nos apresenta aí o Espírito Santo sendo esse agente que nos coloca na igreja. O crachá que comprova que somos parte da igreja de Cristo é o Espírito Santo. Afinal, ele não só nos traz para a igreja, mas ele passa a habitar em nós, como uma garantia de que de fato nós somos parte desse povo. O Espírito Santo, então, é quem nos torna realmente membros do corpo de Cristo. É ele que nos faz ser parte do corpo de Cristo. O Espírito Santo é, como diz aí o versículo, quem nos batiza, ou seja, ele quem nos mergulha na igreja e nos deixa lá como parte dela. Como é que nós então fazemos parte da igreja por meio dessa ação do Espírito Santo? Mas a outra pergunta importante: como recebemos o Espírito? Já que é ele que habita em nós, nos mergulha no corpo de Cristo, nos deixa lá como parte desse corpo, como é que nós recebemos o Espírito? Vamos agora a Efésios capítulo 1 e ver os versículos 13 e 14. Efésios 1, versículos 13 e 14. Efésios 1, verso 13: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, veja aí a construção que Paulo faz do que ele está dizendo, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, desse evangelho, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Tendo crido no evangelho da vossa salvação, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da nossa propriedade em louvor da sua glória. O Espírito Santo, fica muito claro aí, é nos dado como garantia de que somos propriedade de Jesus Cristo, de que pertencemos a Ele,
E ele é nos dado como essa garantia, como resultado do que diz o versículo 13, de termos crido no evangelho da salvação. Quando cremos, fomos selados com esse Espírito. Então, o evangelho, que é um conjunto de verdades, é ele que abre as portas para que o Espírito Santo possa passar a habitar em nós e então fazermos parte do povo de Deus. O evangelho, que conjunto de verdades, a verdade sobre Deus, a verdade sobre a criação, que vai nos falar sobre o homem e a sua condição de pecador, que vai falar de Jesus Cristo e da sua morte para nos salvar, que vai falar da necessidade de arrependimento, de fé, que vai falar da salvação, da nova criação. Esse conjunto de verdades que, ao crermos, nós somos abençoados por Deus com o Espírito Santo. Toda essa mensagem do Evangelho, como resumida na música do Grupo Logos, poderia ser assim: o Evangelho mostra o homem seu pecar, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique, e o apresente ao Pai. E aí, diante dessa verdade, ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. E é quando se chega a esse ponto, diante de todas essas verdades, de clamar por salvação a Jesus Cristo, de invocar o nome do Senhor, é que se é selado com o Espírito Santo. E aí você passa a fazer parte da igreja, quando você se arrepende dos seus pecados e confessa Cristo como seu Salvador, é que você é selado com o Espírito Santo. E poderia ser dito também que o arrependimento e a fé genuínos são a prova de que você é selado com o Espírito Santo de Cristo e, consequentemente, que você é também membro da igreja porque Cristo o colocou ali. Então, aqueles que já são discípulos pregam o evangelho, e esse evangelho tem o poder de salvar qualquer pessoa, qualquer pecador. E o Espírito Santo, ele vem, sela e habita nesses que creem nesse evangelho. E aí esse que é selado pelo Espírito passa a fazer parte da igreja. E se foi isso que aconteceu com todos nós, é por isso que nós somos chamados de igreja. Se não aconteceu com todos, acredito que com a maioria passou por essa experiência de ter se deparado com a verdade, ter entendido a sua condição de pecador, confiou em Cristo como Salvador, confessou essa fé, e tudo isso já como resultado da habitação do Espírito Santo. E é por isso que nós somos parte da igreja, é por isso que nós somos chamados de igreja. Daqui a pouco vai terminar esse nosso momento de adoração aqui, e depois de um tempo conversando uns com os outros, o nosso zelador irá fechar essas portas, e aí esse prédio ficará fechado. Mas as portas da verdadeira igreja não serão fechadas. Aqui pode até ficar fechada até a próxima quarta, mas as portas da verdadeira igreja continuam bem abertas. Se você ainda não entrou na igreja, na comunidade do povo de Deus, ainda é possível. Por enquanto, isso ainda é possível. Você precisa só seguir esses passos de ouvir o Evangelho, crer no Evangelho, confessar Cristo como seu Salvador e se tornar um discípulo de Cristo. É por isso que a nossa ênfase que você precisa ouvir o Evangelho, o nosso maior apelo para você, conheça a Bíblia. Comece pela Bíblia, porque é ela que produz essa fé, ela que produz esse arrependimento necessário para se tornar parte do povo de Deus. Agora, como eu disse, por enquanto, a porta da igreja está aberta. Mas ela um dia vai ser fechada. E não vai ser por um zelador, não vai ser por mim, mas pelo próprio Deus.
E aqueles que não tiverem entrado pela porta da igreja, antes que Deus feche essa porta, não poderão entrar mais de jeito nenhum. Abra sua Bíblia em Mateus 25, só para a título de ilustração, nós vermos o que acontecerá quando Cristo fechar essa porta a porta da igreja. Mateus 25, verso 11, diz: mais tarde chegaram as virgens nécias, que não tinham se preparado para quando o noivo chegasse. Mais tarde chegaram as virgens nécias clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. E não teve jeito. Isso é só a título de ilustração, mas no Evangelho de Lucas, capítulo 13, onde nosso irmão fez a leitura mais cedo, nós temos algo mais direto acerca da salvação. Lucas 13, a partir do versículo 23. Lucas 13, a partir do versículo 23. E alguém lhe perguntou, e olha a pergunta: Senhor, são poucos os que são salvos? Jesus não vai responder se são poucos ou se são muitos. Olha a resposta dele no verso 24. Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Como é isso? Afinal, Deus tem buscado pessoas para serem salvas. Jesus disse em um momento do seu ministério: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele disse: eu vim buscar e salvar o que estava perdido. E como é isso que haverá esse momento que muitos vão procurar entrar e não poderão? Verso 25: quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Um dia Deus vai fechar a porta da salvação, a porta da sua igreja, a porta para se fazer parte da comunidade do povo de Deus estará fechada, e não importa o quanto as pessoas clamem lá fora, berrem lá fora, lamentem, chorem, digam que estejam arrependidas, a resposta de Deus vai ser essa, a sua justa resposta: não sei de onde sois. Então, sabendo disso, você que ainda não faz parte da igreja de Cristo, você não pode simplesmente ficar aguardando, protelando, deixando para depois, porque ninguém sabe quando Deus fechará essa porta. Então é inseguro você deixar para amanhã. É inseguro você deixar para depois de amanhã. É inseguro você esperar primeiro organizar as coisas da minha vida, melhorar um pouco mais, consertar alguns erros aí que eu fiz. É inseguro isso. O arrependimento precisa ser logo. O confessar a fé em Cristo precisa ser logo, precisa ser hoje. Segundo Coríntios 6:2, eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Não é hoje, é agora que Paulo está dizendo. E ainda Hebreus 3:15 diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o seu coração, não resista. Aproveite enquanto a porta da graça ainda está aberta. E aí, quando você se arrepender e crer em Cristo como Salvador, juntamente conosco, você fará parte da igreja de Jesus Cristo. Nós que cremos em Cristo como nosso Salvador, somos o seu povo. Nós somos o povo de Deus. Isso é algo muito precioso. Nós somos os cidadãos da comunidade de Deus. Em outras palavras, nós somos a igreja de Cristo. E é por isso que nós somos chamados de igreja, porque é isso que de fato somos. Segunda parte da
resposta a esta pergunta, por que somos chamados Igreja Bíblica em Jijoca? A segunda parte dessa resposta é que somos uma igreja bíblica. E eu sei que existe uma variedade de nomes de igrejas, darei aqui para tecer muitos comentários acerca desses nomes. Há quem diga que o nome não é importante, afinal, Cristo não deixou nenhuma placa de igreja, e é verdade. Eu não posso abrir aqui numa determinada referência, livro tal, capítulo tal, versículo tal, e dizer, está aqui o nome que Jesus disse que colocássemos na placa da nossa igreja. De fato, isso não tem. Mas visto que vivemos, e isso desde muito tempo, em épocas que muitos falsos mestres estão por aí, trazendo falsos ensinos, produzindo falsos crentes com as suas heresias, foi sábio lá atrás a igreja ter o cuidado de sinalizar por meio de uma placa o que ela é. Então, a placa da igreja, embora não seja algo necessário a se ter, mas é algo que pode sim sinalizar um pouco da nossa identidade como igreja. Então, no nosso caso, o que esse nome bíblica comunica a nosso respeito? Por que somos chamados de igreja bíblica? Se alguém já tivesse perguntado isso para você, crente aqui da nossa igreja, por que vocês são chamados de igreja bíblica? Por que não é batista? Por que não é isso, não é aquilo? Qual seria a sua resposta? A gente poderia caminhar na resposta dessa pergunta em vários sentidos aqui, mas uma das coisas que esse nome, irmãos, principalmente aponta a respeito da nossa igreja é o nosso comprometimento com as Escrituras. Nós somos igreja bíblica, em especial por causa do nosso comprometimento com as Escrituras, com a Bíblia. Nós devemos fazer da Bíblia o nosso manual de fé e prática. Esse livro aqui, como afirma a nossa declaração de fé, constitui a única regra infalível de fé e prática. Acreditamos que a Bíblia constitui a única regra infalível de fé e prática. Ou seja, é daqui das Escrituras que nós extraímos o que devemos crer acerca de Deus e de tudo o que Deus diz acerca de todas as coisas. É daqui também que nós extraímos o que devemos fazer, como Deus quer que eu viva em todas as áreas da minha vida. Aqui é o nosso manual. É Ele quem rege o que nós cremos, é Ele quem rege o que nós fazemos. É o nosso manual de fé e prática. Então, dizer que somos igreja bíblica é dizer que somos uma igreja que acredita na Bíblia e que temos o maior zelo por ela. Nós acreditamos, por exemplo, que cada palavra aqui importa. Cada palavra nesse livro importa, porque é inspirado por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E cada uma delas é útil para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos educar na justiça, para nos capacitar para sermos homens e mulheres de Deus aptos para toda boa obra. Nós acreditamos, como ensina a bibliologia, que as Escrituras são infalíveis, que elas são inerrantes, que ela é completa, que ela é autoritativa. Essa palavra ela tem a autoridade divina. Não são aqui meras palavras de homens, é a própria palavra de Deus. Como já tem sido dito outras vezes, quando a Bíblia fala, é Deus que fala. Quanto ao zelo que devemos ter pela Escritura, e de querer reger o nosso comportamento por ela, isso é mostrado em nosso esforço de ensinarmos a Bíblia corretamente. Esse nosso comprometimento com as Escrituras, de buscar entendê-la para saber como nós devemos viver,
Isso é visto também nesse esforço aplicado por nós de ensinar a Bíblia corretamente. E aí a igreja, especialmente na pessoa do seu pastor, ela deve buscar manejar bem a palavra da verdade. Veja aí o que o apóstolo Paulo disse ao jovem pastor Timóteo em 2 Timóteo 2, verso 15. 2 Timóteo 2, verso 15. Procura apresentar-te a Deus, era Paulo dizendo para o pastor Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, que maneja bem a palavra da verdade. Isso nos ensina que o pastor deve ter o máximo cuidado para não manipular as escrituras e oferecer à igreja algo que não esteja na escritura, no texto. Aquele que negligencia um estudo sério das escrituras vai cometer esse erro, vai cair em muitas falácias. E em vez de manejar bem a escritura, como Paulo orienta aqui, ele vai manipulá-la para o mal, seja intencional ou não. Na Bíblia, irmãos, o que nós temos aqui são textos. Você folhear a sua Bíblia, a não ser que seja uma Bíblia para crianças, mas você folhear a sua Bíblia e você vai ver palavras, 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 frases, 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 parágrafos, 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 capítulos, 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 você vai ver aí textos. E esses textos, eles têm significados. E não cabe a nós dar para esses textos o significado que acharmos melhor, o significado que quisermos. Não. O texto, ele tem um significado em si. Ele já tem o seu próprio significado. Nós não precisamos inventar um significado para ele. E na maioria das vezes, na grande maioria, o significado é muito óbvio. Em muitos casos não dá tanto trabalho assim, talvez na maioria dos casos não dê tanto trabalho assim, para percebermos o significado do texto. E aí o bom pastor, geralmente também um bom pregador, irá trabalhar arduamente para dar às suas ovelhas o significado correto das Escrituras. Porque é este significado correto o alimento que sustenta o rebanho de Cristo. É esse significado correto das Escrituras, o alimento que sustenta o rebanho de Cristo. Quando o pastor, então, se propõe a estudar uma passagem, ele tem um objetivo. O seu objetivo é descobrir qual é a intenção do autor ao dizer o que ele disse. A intenção do autor é que é o verdadeiro significado do texto. Então, quando o pregador começa a estudar uma passagem, aplicando várias ferramentas de interpretação de texto, ele está aí começando uma verdadeira caça ao tesouro. E ele não deve pregar aquele texto enquanto ele não achar esse tesouro, que é o significado correto do texto, a intenção do autor. Esse é o tesouro em cada texto. A intenção do autor, o significado correto. Como bem ilustrado por um excelente pregador, o trabalho de interpretação é semelhante ao trabalho de um caçador de pérolas. As pérolas normalmente são encontradas no mar, no interior das ostras, e até chegar a essas ostras, você tem um longo trabalho, você vai precisar usar os equipamentos apropriados para você conseguir passar um bom tempo ali debaixo d'água. E mesmo depois de você encontrar a pérola, você ainda vai ter o trabalho de deixá-la, vamos dizer assim, mais apresentável ao público. Depois de você encontrar uma pedra preciosa, há o trabalho de limpeza, há o trabalho de polimento para você poder expor ao público. Infelizmente, algumas igrejas, na pessoa dos seus pregadores, não têm esse cuidado, infelizmente. Porque esses pregadores não se dão ao trabalho de nadar até
a profundeza das Escrituras, usando o equipamento e as ferramentas adequadas. Eles não se importam com regras de interpretação de texto, eles não se dão ao trabalho de minerar nas Escrituras. Então eles vão em qualquer loja, compram uma bijuteria que chame a atenção e apresenta algo ao seu povo, apresenta isso ao seu povo como se fosse o significado profundo das Escrituras. Eles memorizam algum clichê, trazem alguma curiosidade, ou pela preguiça de estudar, vão ali na internet, e aí eles chegam diante do povo de Deus, e como os falsos profetas do Antigo Testamento faziam, eles dizem, assim diz o Senhor. E diz algo que o Senhor não diz no texto. Irmãos, como igreja bíblica, devemos fazer jus a este nome. Devemos ter o maior comprometimento com as Escrituras. Como igreja, todos nós somos responsáveis por isso. Recebemos a honrosa missão de sermos coluna e baluarte da verdade, da palavra de Deus. No passado, os oráculos de Deus tinham sido confiados a Israel. E agora essa missão foi partilhada conosco também, a igreja. Nós temos o dever de pregar a palavra de Deus para os perdidos, visando a salvação deles. Foi confiado a nós, Paulo diz em 2 Coríntios 5, o mistério da reconciliação. E nós exortamos as pessoas, pregamos para as pessoas que elas se reconciliem com Deus. Também nós temos o dever de pregar a palavra para a edificação dos salvos. É nosso dever nos habitar ricamente, deixar que a palavra de Deus habite ricamente em nós para podermos instruir e aconselhar uns aos outros mutuamente. E também nós temos o dever de batalhar pela verdade que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas 1:3 fala sobre isso. Temos o dever de defender a palavra de Deus dos falsos ensinos. E nós podemos dizer que publicamente este é o compromisso da igreja na pessoa do seu pastor. Mas esse peso de comprometimento com as Escrituras não fica só sobre o pastor. Individualmente, os membros da igreja têm essa mesma missão. Os crentes devem ser crentes, como os bereanos. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 17, versículo 11. Atos 17, versículo 11, ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Você percebeu aí duas coisas que esse texto fala, pelo menos? Eles, os de Bereia, receberam a palavra com toda a avidez, palavra que tinha sido pregada por Paulo, Silas, Timóteo, eu acho que eram esses, Paulo e Silas. Receberam essa palavra com toda a avidez, mas não pararam por aí. Eles não foram lá no culto de domingo à noite, sentaram, viram a pregação e aí foram para casa, continuaram a sua semana nos seus afazeres, e aí só tiveram contato de novo com a palavra de Deus no próximo domingo, quando eles se encontraram de novo com Paulo. O texto diz, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Veja aí que há uma parceria entre o ensino público e o estudo pessoal, o estudo particular das Escrituras. Você deve sim aproveitar o ensino público e também perseverar no estudo diário, pessoal das Escrituras. E essas duas coisas, irmãos, elas precisam andar de mãos dadas, bem agarradas uma à outra. Nós não podemos parar diante do ensino público e negligenciar o nosso estudo diário em casa. E nem podemos fazer o nosso estudo diário em casa e negligenciar o estudo público. Essas duas coisas precisam estar de mãos dadas. Crente que não aproveita o ensino público, na verdade, não sabe e não busca estudar a Bíblia sozinho.
Isso é fato. Crente que não aproveita o ensino público, não sabe e não busca estudar a Bíblia sozinho. Crente que não estuda a Bíblia sozinho, tem tédio pelo ensino público. Crente que lá na sua casa não se importa em parar para ler as Escrituras, para meditar nas Escrituras, acha um porre ouvir o ensino público. É um tédio, é uma chatice parar para ouvir um pregador. Crente que diariamente estuda a Bíblia sozinho, ele vem para o culto ansioso para ouvir o ensino público. E ansioso para estar com os irmãos, para aproveitar a comunhão dos irmãos. Por outro lado, o crente que não estuda a Bíblia sozinho, ele vem para o culto apenas por motivo de consciência. Mas como eu disse, para ele é um tédio, ele não tem aquela alegria, aquele prazer de verdade de estar aqui. E pouco aproveita também da comunhão dos irmãos. Então, irmãos, receba a palavra de Deus como os bereanos, com toda a avidez. Seja guloso pelas Escrituras. Seja guloso pelas Escrituras. Fique com a boca da sua mente bem aberta e aproveite cada colherada da palavra de Deus que é colocada por meio da pregação. E em casa, diariamente, pegue o garfo e a colher, ou seja, pegue uma caneta e seu bloco de notas e mexa nesse prato de comida, a Bíblia, e se alimente dela diariamente em casa. Somos a igreja bíblica, e isso é um distintivo, é o nosso distintivo, nosso manual. E da minha parte, eu dou graças a Deus que algumas pessoas nos visitam por causa da palavra, como já ouvi de alguns. E também dou graças a Deus que algumas pessoas deixaram de nos visitar por causa da palavra, como também já ouvi de alguns. Terceira parte da nossa resposta a essa pergunta, porque somos a igreja bíblica de Jijoca, é porque, terceira parte, somos uma igreja em Jijoca. O que isso quer dizer? Nós percebemos no Novo Testamento dois conceitos da igreja de Jesus. Uma é que a igreja ela é universal, não confunda aí com a igreja que tem essa placa de igreja universal. A ideia da igreja universal é que a igreja consiste em todos os salvos, desde a descida do Espírito Santo, lá em Atos 2, até a volta de Jesus para buscar a sua igreja no arrebatamento. E até o momento, essa igreja que começou lá em Atos 2, com a descida do Espírito Santo, essa igreja tem um pouco mais de 2000 anos de vida, e essa igreja conta com várias pessoas de todas as épocas de lá para cá e de todas as nações. E a primeira vez que Jesus falou da igreja foi nesse sentido da igreja completa, a igreja universal. Lá em Mateus 16, 18, ele diz: edificarei a minha igreja. E ele estava pensando em todos aqueles que ao longo do tempo, ao longo de todas as nações, iriam fazer parte da sua comunidade de discípulos. O outro conceito, que também percebemos na Bíblia de igreja, é o de igreja local, que se trata de um grupo de crentes, geralmente de uma mesma cidade, que vivem em comunidade. E o ministério dos apóstolos, especialmente de Paulo, que é o que ganha mais notoriedade no Novo Testamento, o ministério evangelístico dele tinha esse objetivo: plantar igrejas locais nas cidades por onde ele passava. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 14, verso 21. Atos 14, versículo 21, a partir do versículo 21. Diz assim: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, que era Derbe,
E feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo as almas dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja, veja que ele não diz e promovendo na igreja, ele diz em cada igreja, porque ele está pensando na igreja de Listra, de Icônio, de Antioquia, pensando em igrejas locais, nesse grupo de irmãos, de Listra, de Icônio, de Antioquia. Em cada igreja, promovendo a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles. Reunida a igreja. Que igreja? A igreja de Antioquia. Então está muito claro aí esse conceito de igreja local. Um grupo de irmãos em uma determinada cidade. As cartas, por exemplo, de Paulo aos Efésios, aos Filipenses, aos Coríntios, aos Colossenses, aos Tessalonicenses e outras, eram cartas para igrejas locais. E cada uma dessas cartas, em cada uma dessas cidades, havia uma porção do povo de Deus, uma porção da igreja universal, vamos dizer assim, e cada porção dessa igreja, cada igreja local, tem uma identidade própria. Cada igreja local tem a sua própria cultura, cada igreja local tem a sua liderança espiritual. Essas igrejas locais, elas são irmãs, comungam da mesma fé, mas são independentes umas das outras. Uma não exerce autoridade sobre a outra. Na segunda vez que Jesus tinha falado sobre a igreja, era nesse sentido de igreja local. Quando ele disse, se teu irmão pecar, vai arguir entre ti e ele só. Se ele não te ouvir, chama contigo uma ou duas testemunhas. Se ele recusar ouvir vocês, diz-o à igreja. Se recusar ouvir a igreja, considera-o como gentil e publicano. Pensando nesse contexto em que numa igreja local o pecado será tratado por aquela igreja. Nós aqui em Jijoca, nós somos uma pequena porção dessa grande igreja de Jesus. Somos uma igreja independente, com liderança própria, vivemos em comunidade, somos uma igreja local. Uma boa parte do Novo Testamento eram cartas direcionadas para a igreja como a nossa. E essas cartas nos mostram a importância de pertencermos a uma igreja local. Essas cartas nos ensinam como devemos conviver com os nossos irmãos em Cristo, em comunidade. Essas cartas nos mostram que nós somos uma família, que nós pertencemos uns aos outros, que na igreja nós não somos independentes, que eu sou eu e estou nem aí para que os irmãos pensem ou deixam de pensar, o que eu faço não tem nada a ver com eles, pelo contrário, nós pertencemos uns aos outros e somos responsáveis uns pelos outros. Entenda, irmãos, que ser membro de uma igreja local não é uma opção. Você quer ou não quer ser membro da igreja? Sim, você vai poder fazer essa opção com respeito a uma igreja local. Mas você não tem a opção de decidir que eu não vou fazer parte de nenhuma igreja. Isso fere a um princípio bíblico. Isso é desobediência a Deus. Isso é pecado. Nós temos que fazer parte de uma igreja local. E a igreja local, ela tem responsabilidades enormes. A igreja local, veja a grandeza que é uma igreja local. Ela é uma autoridade do reino de Deus na terra. Assim como Deus deu autoridade ao Estado para estabelecer e para cuidar da estrutura da sociedade,
e o Estado tem o direito de reconhecer, de legitimar quem são os seus cidadãos, a igreja tem o papel de identificar quem pode ou não fazer parte do seu corpo, da sua membresia. Uma igreja local tem o papel de identificar quem pode ou não ser parte da sua membresia. Gostaria que a gente voltasse aqui para Mateus 16. Mateus 16. Versículo 19. Depois que Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ele continua dizendo a Pedro: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Na primeira vez que Jesus mencionou a igreja, ele falou isso. O que significa essa ideia de ligar, desligar? Se ligar na terra, já terá acontecido esse ligamento no céu. Se desligar na terra, já terá acontecido esse desligamento no céu. Na segunda vez que Jesus falou da igreja, ele falou isso de novo. Vá lá para o capítulo 18, o versículo 18 também, mas aqui antes, nos versículos 15, só para você lembrar, ele está ensinando como tratar do pecado na igreja. E esse tratamento do pecado pode ir até esse passo do versículo 17, que é considerar como gentil e publicano, depois explicado por Paulo, melhor, que é excluir, expulsar de entre nós aquele que continua no pecado. E aí, Jesus dizendo, versículo 17, termina dizendo: considera-o como gentil e publicano. Versículo 18, em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que ligardes na terra terá sido desligado nos céus. O contexto aqui é ligar ou desligar alguém da igreja de Jesus Cristo. A igreja, ela tem as chaves para isso. Ela tem a autoridade para ligar e desligar alguém de sua membresia. Além disso, como o Estado vai formar aos poucos o caráter de toda uma sociedade, a igreja local foi planejada também para ajudar na formação do caráter de Cristo. Só por conta do tempo a gente não vai ver Efésios 4, 11 a 13, que mostra essa vida da igreja. Jesus concedeu liderança, pastores e mestres à sua igreja, para que eles equipem os santos, e os santos, sendo equipados, desenvolvam o serviço de Deus, até que possamos atingir a maturidade do caráter de Cristo. A igreja foi planejada para isso, para nos ajudar na formação do caráter de Cristo. A igreja local, irmãos, é um lugar de edificação. A igreja local é como um corpo. Cada crente é um membro que de alguma forma se ajusta ao restante do corpo. E nessa ligação com a igreja, nessa ligação com os outros crentes, nós podemos servir aos irmãos com os dons que Deus nos deu, e podemos ser servidos, abençoados pelos irmãos com o dom que Deus os deu. A igreja foi projetada para isso, para serviço mútuo, visando a edificação. Nós precisamos da igreja local. Não tem um crente sequer que não precise de uma igreja local. Por vários motivos, cada um de nós precisamos fazer parte de uma igreja. Primeiro, por questão de obediência, é bíblico. Isso vai possibilitar cumprirmos o trabalho que Deus nos deu de expandirmos o evangelho até os confins da terra. Permite que os seus dons sejam usados para a edificação de outros irmãos. É na igreja que nós vamos ser mutuamente encorajados à santidade e outros benefícios. Coitado daquele crente que não vive e não convive em uma igreja local. Ele é como aquela planta que precisa pegar um pouco de sol todos os dias,
mas que por falta de cuidado fica sempre na sombra, não vai crescer. A ideia de você ser membro de uma igreja local é como você ter uma identidade que mostra a que povo você pertence. E aí, claro, não basta você ter a identidade, não basta o seu nome estar num hall de membros. Se você é membro, você tem que viver de modo a ser útil para a igreja, a ser útil no corpo, ser útil na sua igreja. E aí, cabe alguns alertas aqui, irmãos. Embora nós possamos ser úteis em igrejas irmãs e sermos abençoados por igrejas irmãs, o nosso compromisso maior é aqui, com a nossa igreja. Embora vez ou outra eu possa visitar alguma igreja, a minha prioridade é se congregar é aqui. Embora uma vez ou outra eu possa consultar o conselho do pastor de uma outra igreja, mas eu devo ter máxima consideração pelo pastor que Deus colocou na minha igreja. É ele que é o meu pastor. Você deve dar prioridade em ouvir a voz daquele que Deus lhe deu como o seu pastor. Aqui é a sua igreja. É aqui que você se alimenta. É aqui que você bebe, principalmente, da palavra de Deus. Embora você possa pontualmente estar numa ou noutra igreja, em termos de visita, você deve estar principalmente envolvido nesta igreja, com esses irmãos, consumindo os pastos bíblicos que são oferecidos aqui deste púlpito, amando e servindo as pessoas que estão aí ao seu lado. Se você é deste aprisco, aqui é o seu lugar de alimentação e descanso. Como parte dessa igreja, as ovelhas a quem você deve estar encostado, tendo contato mais constantemente, é com essas ovelhas que estão aí ao seu lado. Vocês fazem parte do mesmo aprisco, da mesma igreja local. Se congregar na sua igreja é um compromisso. Não deixar de se congregar na sua igreja é o seu compromisso. Então, cuidado com a mania de fazer do culto apenas um lugar de passeios. Um domingo você passeia aqui, no outro domingo você passeia na igreja vizinha, no outro domingo você vai um pouco mais longe, e aí aparece depois aqui de novo. Isso não vai trazer bons resultados espirituais para a sua vida, vai trazer prejuízos para você, para a sua família. No final você não vai se sentir de igreja nenhuma, pertencente a nenhuma igreja, e nenhuma igreja vai se sentir responsável por você. E no final das contas, você não terá se alimentado, e você não vai crescer. Pessoas que pulam num domingo numa igreja, domingo pula para outra igreja, domingo para outra igreja, pode olhar que ela não cresce espiritualmente, e ela não contribui em nenhuma e nem outra igreja, contribui em termos de auxiliar na edificação espiritual de irmãos. Então, faça parte de uma igreja local, vive e conviva com os irmãos de sua igreja, e todos nós somos ainda pecadores, não somos? Perdoe quando tiver que perdoar, peça perdão quando precisar pedir perdão. Às vezes você vai precisar confrontar um irmão, outras vezes você vai precisar ouvir uma confrontação de um irmão. Às vezes teremos que, infelizmente, expulsar do nosso meio o malfeitor, aquele que, dizendo-se irmão, continua em algum pecado. Mas outras vezes nós vamos ter a alegria de abrir os braços e receber esse irmão arrependido. Na sua igreja local, se alegre com os que se alegrem, chore com os que choram. Seja útil, faça parte da vida de seus irmãos e faça com que os seus irmãos façam parte da sua vida. Ame a sua igreja, ame estas pessoas. Com sinceridade, eu digo como MacArthur: meu Senhor, como eu amo a tua igreja. Meu Senhor, como eu amo a
IBJJ, a Igreja Bíblica de Jijoca. Espero que, se nós ainda não chegamos nesse ponto, mas que cada um de nós possa chegar nesse ponto, de estarmos a tal ponto presentes, envolvidos com os nossos irmãos, que nós possamos dizer: Senhor, como eu amo a Igreja Bíblica de Jijoca. E no dia que a gente precisar sair de um culto por uma razão ou outra, ou visitar algum outro culto, que ao chegar lá a gente fique sentindo falta de estarmos aqui. Está até sendo bom visitar hoje aqui a igreja tal, mas eu estou sentindo falta dos meus irmãos lá em Jijoca. Irmãos, por causa de todas estas coisas, é que nós somos a Igreja Bíblica de Jijoca. Vamos orar. Nosso gracioso Pai, muito obrigado pela igreja local, por esse ambiente que o Senhor planejou para edificação espiritual do teu povo. O Senhor conhece os que são teus, como diz a tua palavra. O Senhor conhece quem são as verdadeiras ovelhas e sabe também se há bodes entre o teu povo. Que o Senhor, ó Deus, continue edificando, alimentando, sustentando as tuas ovelhas. E naturalmente nós não temos poder de transformar bodes em ovelhas, mas o Senhor tem esse grande poder de trazer novo nascimento. Te rogo em favor daqueles que ainda não fazem parte da igreja de verdade, que o Senhor envie o teu Espírito e por meio da tua palavra os convença e os conduza ao arrependimento e à fé. Nos abençoe, Santo Deus, para continuarmos perseverando e melhorando no nosso comprometimento com as Escrituras. Tanto nós, líderes, pastores, diáconos, como também cada crente, cuidando em sua própria casa de se alimentar diariamente da verdade. Nos ajuda, ó Deus, a amarmos uns aos outros, a amarmos a tua igreja, a termos apreço uns pelos outros, a nos mantermos firmes e comprometidos com a nossa igreja local. Te oro, Pai, em nome de Cristo. Amém.